Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Fábio Tadeu Roque, advogado, professor de Direito, especialista e mestre em Direito, e venho aqui neste vídeo trazer a você a correção do nosso simulado. Mas antes, algumas considerações a respeito do canal. O canal que você está assistindo, o nosso YouTube, youtube.com/Fábio Tadeu, é um canal voltado ao ensino do direito de maneira despojada. Tanto que você vê que eu não uso terno em nenhuma das aulas que dou aqui no curso, não uso gravata, eu sou eu. E venho trazer a você uma ajuda para que você possa estudar e aprender cada vez mais aquilo que o direito nos ensina, aquilo que os concursos públicos vão pedir a você nos seus estudos. Dou aula desde 2007, como disse, sou especialista e mestre em Direito, e tenho alguns grupos que vão aí para a sua tela, estão aí na sua tela, para que você, se quiser entrar, é um grupo onde eu mando as dicas quando necessárias, não mando todo dia. Não adianta falar, professor, você manda todo dia. Não, mando de vez em quando uma dica, um alerta, uma mensagem sobre direito. Você pode escolher no WhatsApp, no Signal, no Telegram, como está aí na sua tela. No Telegram, para quem está ouvindo, quem vai ouvir pelo podcast apenas o áudio, você pode baixar, ou melhor, você pode entrar, pode acessar através do endereço eletrônico no seu navegador. T de tatu, ponto, M de Maria, E de elefante. T.me / Professor Fábio Tadeu. Tudo minúsculo, tá? Lá no endereço, ao invés de colocar www, você vai colocar T de tatu, ponto, M de Maria, E de elefante, / Professor Fábio Tadeu. No WhatsApp, para cair no grupo, você vai entrar nesse endereço que está na sua tela, bit, B de bola, I de elefante, I de elefante, que professor burro, B de bola, I de igreja, T de tatu, ponto, L de lápis, Y de York, ó, bit.ly / grupo prof. O G tem que ser maiúsculo, do grupo prof. E no Signal é o mesmo bit.ly B de bola, I de elefante, I de igreja, T de tatu, ponto, L de lápis, Y, / Professor Fábio Tadeu Roque, que sou eu. Você pode ingressar em qualquer um desses grupos que você quiser. Todas as dicas, eu estou aqui, muito bem, todas as dicas ficam às suas ordens, ficam à sua disposição lá no meu site e também no YouTube. Para quem está no youtube.com/ Fábio Tadeu, você tem o acesso às dicas que estão lá também no YouTube. Se você não quiser usar o seu aparelho, não se preocupe. Mas se você quiser usar o seu aparelho, você viu aí os endereços para você entrar. Não dá para mandar mensagem para ninguém lá. Eu e a minha equipe, nós mandamos as minhas dicas a você nos meus grupos que estão aí à sua disposição. Dicas e, enfim, coisas do direito que são necessárias e úteis tanto para a sua vida particular quanto para a sua vida profissional, dentro dos seus estudos. Mas muito bem, eu passei a vocês um simulado, e esse simulado ficou à sua disposição lá no site, lá no fabiotadeu.net, como você vê aqui, como também nas demais redes, e também, se você é meu aluno ou se você é meu seguidor, você viu que além aqui do site, nos grupos que eu passei, que eu apresentei a você, estavam todos lá à sua disposição. Eu pessoalmente deixei as questões para você resolver. Mas eu preciso dizer a você o seguinte: as questões que eu apresentei são questões recorrentes em todas as bancas examinadoras. Por isso, eu fiz um apanhado primeiro sobre a legislação do Estatuto do Desarmamento de 22 de dezembro de 2003, claro, atualizada, lógico, não vai ser de 2003, mas atualizada, e com base no que as bancas examinadoras pedem a você.
Tenha certeza que se você tiver as 5 questões corrigidas para você aí com os detalhes, você vai ter muito conteúdo muito necessário para as suas provas, para o seu estudo pessoal. Vamos começar? Vamos lá, vou colocar na tela e vou colocar aqui o simulado. Aqui está a correção, vamos estudar essa correção passo a passo. Veja, você vê que eu falei do simulado, aí estão os contatos, o site fabtadeu.net, o e-mail prof.fabtadeu@gmail.com. Se você tiver pela nossa web rádio, existe uma web rádio, vou falar depois, aí você vai ver que tem um outro contato aí no site, no celular da web rádio e também o meu celular particular, isso eu vou falar ao final. Primeira questão que eu passei a você, essa é muito importante. Veja, em conformidade com o disposto na Lei Federal 10.826 de 2003, portanto, o Estatuto do Desarmamento, são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com estas se possam confundir, excetuando-se os destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas. Eu preciso, e é aqui, muito bem, eu preciso dizer o seguinte: eu vou deixar esse arquivo que está aí, que nós vamos analisar na tela, eu vou deixar à sua disposição aqui no site, vou mandar nos grupos também de WhatsApp, de Telegram, de Signal, e vou deixar as ordens, além do meu site, lá no meu blog oficial, tem o endereço aqui do site, basta você acessar se quiser. Bem, por que eu vou dizer isso? Porque eu vou apresentar as respostas, nós vamos estudar a situação das respostas e eu vou trazer a você os motivos do que você precisa responder sobre o Estatuto do Desarmamento. E se der certo essa questão de simulados, nós vamos fazer simulados de outras leis, de outros conteúdos que podem ser perguntadas na sua prova, de diversas áreas do direito. E claro, eu espero que você tenha sucesso profissional. Mas isso nós vamos falar a contento no tempo certo. Voltamos à tela. Aqui está o simulado e veja, vamos buscar a informação da questão. Veja, são vedadas, são proibidas. E o que são proibidas? A fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e, olha, simulacros de armas de fogo. Professor, o que é simulacro? Simulacros são armas de fogo de brinquedo, coisas que imitam, que parecem ser armas de fogo, mas não são de verdade. Na verdade, são imitações, vamos chamar assim. E olha a outra parte importante da questão. Excetuando-se os destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado. Portanto, existem situações em que eu posso sim vender, comercializar, importar, replicar, trazer as réplicas e os simulacros e fabricar armas. Sim, quais são essas situações? Aquelas situações que são destinadas à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado. Aonde eu acho isso, e é muito importante? Veja, é o artigo 26 da lei. O artigo 26 diz, são vedadas, e aí copia tudo que está na questão. A fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir. E, olha, parágrafo único é o que está lá em verde. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas, veja, pelo Comando do Exército. Preste atenção que esta é uma questão que cai muito em prova, por isso que eu trouxe, porque eu verifiquei, e ao verificar eu reparei que em todas as bancas examinadoras, o artigo 26 da lei,
é perguntado de alguma maneira. Por isso, trouxe a você esta circunstância do artigo 26. Porque realmente é importante, porque realmente vai cair na sua prova. Quando tem Estatuto do Desarmamento, essa questão do artigo 26, ela vai estar presente. E eu preciso que você saiba. Por quê? Porque isso é importante. Eu posso ter simulacro? Pode, desde que você tenha esse simulacro para adestrar, para colecionar. Se você é um colecionador, você tem direito a ter esse tipo de simulacros, sem problema nenhum, desde que você respeite as condições fixadas pelo comando do Exército. Pelo comando do Exército. É a resposta da questão que eu te apresentei. Cuidado, porque na prova eles vão trazer a questão de alguma maneira. Eu estou trazendo uma das questões que normalmente caem na sua prova. Não significa que você não tenha como estudar ou como fazer de outra maneira. Tem. A prova pode te perguntar de diversas vezes, de diversas maneiras. Depende da banca que você vai estudar. Mas o artigo 26 é importante, porque só pode ter simulacro, só pode ter uma réplica se você for um colecionador, por exemplo. Ou se você vai fazer instrução, se você é um professor de tiro. Pode? Pode. E como é que eu faço isso? Veja, vamos voltar à tela. Lá na tela você vê que no artigo 26 tem aí a situação que é condição fixada pelo comando do Exército, portanto, alternativa E de elefante. Agora sim, E de elefante. Muito bem, esta é a primeira questão importante. Segunda questão importante. Veja, a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, dispõe que o Sistema Nacional de Armas, o SINARME, que é instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, ele tem circunscrição em todo o território nacional. Sobre o SINARME, veja, assinale a alternativa correta. Primeiro, ele te traz a informação que o SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, é instituído no Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Veja, está em azul, se você está no vídeo do YouTube. Para quem está fora do vídeo, só no áudio. No áudio, você, quando puder, acesse o vídeo no YouTube, correção do simulado do Estatuto do Desarmamento, que aí você vai ter essa questão bem visualizada. Ou então baixe o arquivo que está à sua disposição lá no meu site. Muito bem. Assinale a alternativa correta. Por quê? Porque ele vai te perguntar quatro questões, 3 estão erradas. Primeira questão, nós temos que verificar que no artigo 2º da lei do Estatuto do Desarmamento, você tem a competência do SINARME. Esse artigo, se você foi meu aluno em qualquer dos cursos que eu dou aula, você verificou que eu falei a você que o artigo 2º do Estatuto do Desarmamento é importantíssimo e você tem que saber e vai ter que saber, não tem jeito, porque são as competências do SINARME. E olha, uma das situações está, o 10, artigo 2º, inciso 10. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil, disparado conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. O que isso tem a ver? Tem a ver que, olha lá, alternativa correta. Letra A. Não é competência do SINARME, sim da Polícia Militar, efetuar o cadastro mediante registro dos produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores, autorizados de armas de fogo, os acessórios e as munições. Sim, isso é competência do SINARME e não da Polícia Militar. Você tem que ver que está, cadastro está ali. Deixe-me ver onde que está. Aqui no inciso 3, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo, cadastrar os armeiros no 8º,
E aqui, enfim, os cadastros estão aqui, apreensões de armas de fogo, cadastrar os armeiros, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas. Atenção. Opa, desculpe, acabei colocando errado aqui. Veja, está errado porque é da competência, sim, do Sinarme, os armeiros, os produtores, os atacadistas. Ou deve ser sempre competência do Sinarme. A letra B você vê que está em verde porque é a resposta da questão. Eu vou deixar isso já. Aliás, já vimos. É o inciso 10 do artigo 2º. Veja, a letra C. O Sinarme nunca expede autorização para a compra de arma de fogo. Será que não? Olha lá, vamos lá. Identificar as características, artigo 2º, inciso 1º, identificar as características e propriedade de armas de fogo mediante cadastro. 2. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. 3. Cadastrar as autorizações de porte de armas de fogo e renovações expedidas pela Polícia Federal. 4. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais daquela arma, enfim. 5. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento de armas de fogo. 6. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. 7. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. 8. Cadastrar os armeiros em atividades no país, bem como conceder a licença para que eles possam trabalhar. 9. Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. 10. Cadastrar a identificação do cano da arma, características de impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante, que é exatamente a letra B da questão. 11. Informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de portes de armas de fogo nos respectivos territórios e também manter o cadastro. E, parágrafo único, as disposições desse artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares. Por que eu li tudo? Porque a letra C diz que o Sinarme nunca expede autorização para a compra de arma de fogo. Nunca não. Sim, você viu lá que sim, ele pode expedir sim, para que você compre uma arma de fogo, para que você faça ali, olha lá, propriedade de arma de fogo, artigo 2º, inciso 1º. Muito bem. Letra D. O cadastro de armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país não é de competência do Sinarme, doce ilusão. Você viu que é, sim, competência do Sinarme. Muito bem, a resposta, portanto, é a letra B, que é a cópia da lei. E eu disse, peraí, deixa eu trazer para mim, eu disse, e eu repito, e eu vou continuar repetindo, que o artigo 2º é importante. Nós temos que saber, porque as bancas examinadoras, e todas elas, vão te perguntar de alguma forma, de alguma maneira, elas vão te perguntar esse artigo 2º. Você precisa ter noção disto que está escrito e expresso no artigo 2º da lei do Estatuto do Desarmamento. É questão de prova. Você precisa ter isso em mente. Vai ser perguntado quando o Estatuto do Desarmamento estiver na sua prova. É uma questão importante. Normalmente isso é perguntado, sim. E aí você tem que saber, pelo menos, não precisa decorar, porque, enfim, quem costuma decorar é o bandido, o Código Penal. Mas você não precisa decorar, mas você precisa entender, você precisa saber quais são essas condições. Eu falei isso em todas as aulas, em todos os cursinhos que eu dou aula, em todos os lugares que eu dou aula. Você viu comigo que o artigo 2º é importante, você precisa saber. Está aí a prova. Mas vamos seguir, vamos prosseguir o nosso estudo e eu vou trazer a você a questão 3. Na questão 3, veja, de acordo com a lei do desarmamento, analise, né, as afirmativas a seguir. Vamos assinalar depois as corretas. Primeiro,
é permitido o porte de arma de fogo aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Isso está correto. E por que está correto? Porque no artigo 6º, inciso 10 da lei, diz, é proibido o porte de arma de fogo, artigo 6º, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos na lei própria e para, inciso 10, integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal e de auditoria fiscal do trabalho, auditor fiscal e analista tributário. Portanto, o auditor fiscal da Receita Federal pode usar arma? Pode. É permitido sim o porte de arma de fogo por um auditor fiscal da Receita Federal. Cuidado com um detalhe. Que detalhe? Muita gente fala o seguinte, é permitido porte de arma, todo auditor fiscal tem arma. Mentira, mentira. É permitido o porte de arma. Você vai portar a arma, claro, caso você queira. Se você não quiser, você não precisa. Você tem o direito, mas você só vai portar caso você autorize, você queira. Você pode, você tem esse direito. Esse direito é reservado ao auditor da Receita Federal. Ele não precisa exercer o direito se ele não quiser. Ele não precisa usar a arma se ele não quiser. Mas, se ele quiser, ele vai usar a arma sim. Ele pode, ele tem esse direito garantido pela lei. Não que ele vá, mas ele pode. Muito bem. Letra B. Vamos para a letra B, ou a segunda afirmativa. A segunda afirmativa vai trazer... Deixa eu colocar aqui... Coloquei na tela? Coloquei, né? Coloquei. Vamos lá. A segunda alternativa diz: autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME. Isso é certo e está no artigo 10. Olha lá, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME. Exatamente a cópia da lei e, portanto, está correta. Agora veja a terceira, que essa terceira questão é importantíssima para todos os concursos. Inciso 3º ou terceira afirmação. As armas de fogo que são usadas pelos empregados de empresas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser usadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização do porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Pensa, veja tudo isso. Você vai falar, professor, é muito grande a afirmação. É verdade, é bastante extensa. Mas pensa pela lógica. Se há uma arma de fogo e essa arma de fogo ela é usada por uma empresa de segurança privada e transporte de valores, de quem é a propriedade da arma? Da empresa de segurança privada e transporte de valores. Tá certo. Então, pela lógica, isso está certo. E está mesmo. É a cópia do artigo 7º. Se você foi meu aluno em qualquer curso que dou aula, você viu que eu disse no artigo 7º é um dos importantes artigos da sua prova, porque é de responsabilidade da empresa a posse daquela arma. Então, o empregado só pode usar a arma quando ele estiver em serviço. Portanto, isso está... Opa, deixa eu voltar lá. Aqui. 3 está correto. Portanto, as 3 estão corretas. As 3 situações estão corretas. Você viu isso comigo em aulas. E a gente vai começar a estudar aqui no canal também as aulas, as leis, né? Vamos fazer esse tipo de lei, esse tipo de estudo. E eu vou te explicar depois, passo a passo, tudo em todas as leis. Mas vamos lá. Então,
todas as afirmativas estão corretas. Alternativa D, de doido. Muito bem. Porque todas as afirmativas do Estatuto do Desarmamento estão corretas e são importantes para a sua prova. Por isso, coloquei essa questão no seu simulado aí. Quarta questão. Sobre as leis que regulam as armas de fogo no Brasil, é correto afirmar. Perceba que agora eu tenho 4 afirmativas e destas 4, só uma está correta. Primeira, aquele que deixa de observar as cautelas necessárias e permite que o menor de 18 anos se apodere de uma arma de fogo da sua posse ou propriedade, não pode ser punido. Eis que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento só admitem o dolo como elemento subjetivo do tipo. Por lógica, você não precisa ler nada, você precisa só entender o seguinte, olha aí na letra A. Aquele que deixa de observar as cautelas necessárias e permite que o menor de idade tenha em mãos, se apodere de uma arma de fogo, ele não vai ser punido? Claro que vai. E o Estatuto ele não admite o dolo apenas como um elemento subjetivo do tipo. Nós vamos estudar aqui no canal o Estatuto do Desarmamento em todas as suas vertentes. E aí eu vou te dizer que tem outras circunstâncias, não só admitem assim. Cuidado com o direito, porque o direito não é uma ciência exata e por não ser uma ciência exata, você não pode generalizar. Tem aí algumas circunstâncias que não é só admitem o dolo. Admitem sim o dolo como elemento objetivo do tipo, não só subjetivo. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Portanto, a letra A está errada. É o delito chamado omissão de cautela, previsto no artigo 13. O artigo 13 do Estatuto diz assim: deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que o menor de idade ou pessoa portadora de deficiência, de deficiência mental, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou propriedade. Você vai responder sim, você será punido sim. E se você foi meu aluno, repito, nos cursos e logo mais aqui no canal, nós vamos ver que sim, você será punido. Você tem o crime de omissão de cautela. Muito bem, errado. Letra B, segunda questão, segunda afirmativa. O agente que mantém em sua residência arma de fogo de uso permitido, sem o devido registro em seu nome, incorre no delito de porte ilegal de arma, previsto no artigo 14 da lei. Cuidado agora, deixa eu pôr para mim, porque existe aqui uma pegadinha clássica de provas. Você vê que ele está te apresentando aqui o crime, né, de porte ilegal de arma previsto no artigo 14 do Estatuto. Olha o erro. Olha o erro. É uma pegadinha clássica. O crime está correto. O crime está realmente correto. Mas não é no artigo 14. Não é no artigo 14. Você vai ver que isso está no artigo 12, não no 14. Olha lá. Artigo 12. Diz: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo ou acessório ou munição de uso permitido no interior da residência. Enfim, o crime está no artigo 12. No artigo 14, veja, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, tal, manter sob sua guarda ou ocultar uma arma de fogo, acessório, munição de uso permitido, sem autorização. A banca examinadora mudou o número do artigo. Você vai dizer: ah, professor, mas isso daí não pode. Eu também acho que não pode. Mas os malucos que fazem a sua prova, eles precisam pegar os candidatos. E eles pegam os candidatos, às vezes, mudando o número do artigo, como você viu aí. E mudaram o número do artigo. E muita gente, na ocasião dessa prova, tomou pau, perdeu a questão, porque disse que estava correto e não está. E não é pelo crime em si. O crime existe, está no artigo 12. Só que a prova disse artigo 14.
Cuidado, eu disse isso nas minhas aulas, eu vou dizer aqui no canal também que eu vou falar. Vamos fazer a lei, vamos falar do Estatuto do Desarmamento e eu vou explicar esses pequenos detalhes mais à frente, mas cuidado com a numeração do artigo, porque eles precisam pegar candidato e vão pegar você, às vezes pelo número do artigo. Disse e repito, isso cai na prova e eles mudam o número do artigo. Não se deixe enganar. Vamos voltar na tela. E na tela, muito bem, voltou. E na tela, deixa eu trazer aqui, não, aqui e aqui. Você tem a letra B incorreta. Letra C, a fim de verificar a classificação e a definição das armas de fogo, deve-se consultar a parte final do Estatuto do Desarmamento, eis que em suas disposições gerais consta o rol de armamentos restritos, permitidos e proibidos. Isso está errado. Por que está errado? Porque não é na parte final do Estatuto do Desarmamento, mas é no decreto presidencial. Artigo 23. Artigo 23. Olha lá, a classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo, serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Isto é um decreto, é feito por um decreto presidencial, quais são as armas, a classificação de armas de fogo, a definição de cada uma delas, mediante, claro, uma proposta do Comando do Exército. Mas isso, quem faz, quem deve fazer é o Presidente da República, a partir de um decreto, portanto está errado. Então, é claro, a letra D deve estar certa. A lei expressamente consagra a proibição de porte de arma de fogo em todo o território nacional, ressalvadas algumas hipóteses específicas, como os integrantes das Forças Armadas e as empresas de segurança privada e de transporte de valores, os quais poderão portar armas de fogo desde que obedecidos os requisitos legais e regulamentares. Isso está certo, mas não é nem por exclusão. É porque diz a lei no artigo 6º, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em lei própria e, inciso 1º, os integrantes das Forças Armadas, inciso 8º, as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas no termo da lei. Portanto, veja, isso está cópia do artigo 6º. É proibido dentro do território nacional o porte de arma, mas tem algumas objeções ou situações em que você pode sim fazer o transporte, ali, o porte de arma de fogo. Tem alguma diferença? Tem. E aí, você viu comigo nas aulas que dei nos cursinhos, e eu vou trazer aqui também. Nós vamos falar que tem porte e posse, e você pode portar a arma. Isso desde sempre, é possível portar uma arma. Ah, mas o presidente atual está dizendo que ele vai dar o porte de arma para todo mundo. Não é assim. Já existe uma lei lá de trás do governo Luiz Inácio Lula da Silva, onde poderia sim haver o porte de arma. Nós vamos estudar isso aqui no canal, mas isso cai na prova. Então, existem algumas exceções já de lei que é permitido portar a arma de fogo, como você viu aí. Cuidado com isso na sua prova. Muito bem. Finalmente, chegamos à quinta questão. Vamos a ela. A quinta questão é uma questão um tanto mais fácil. Veja, no que se refere ao Sistema Nacional de Armas, o SINARME, e ao registro de arma, julgue os itens a seguir. Compete ao SINARME informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de portes de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Nós já vimos isso dentro desta aula aqui. E eu falei que o artigo 2º
vai falar disso, e o artigo 2º é muito importante. Você precisa saber o artigo 2º. O artigo 2º, inciso 11, diz: compete ao SINARME informar as secretarias de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de portes de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Tá certo, é cópia do artigo 2º. É cópia, compete sim ao SINARME. Deixa eu trazer para mim. Por quê? Porque, pelo simples motivo de que eu preciso dizer e reforçar aquilo que eu já disse a você em aula. O que eu disse para você em aula? Lá nos cursinhos eu disse assim: o artigo 2º é importante, são as competências do SINARME, você tem que saber. Ah, Fábio, mas eu não vou conseguir decorar. Vai cair na sua prova, em qualquer banca examinadora. Em qualquer banca examinadora, o artigo 2º é um dos mais importantes da lei. E é necessário saber, você precisa ter essa noção. Por favor, não erre na sua prova. Eu vou ministrar aqui no canal um curso de legislação extravagante. Nós vamos falar de algumas leis, inclusive da lei do Estatuto do Desarmamento, de acordo com a visão das amplas bancas, de tudo quanto é banca aí, para que você tenha noção do que estudar. O material de apoio já está no meu site há muito tempo. Desta aula, estes slides, eu vou deixar à sua disposição no mais tardar hoje, sábado, 26 de fevereiro de 2022. Eu vou deixar até no máximo segunda-feira, dia 28, antes de fevereiro terminar, o material todinho, esses slides todinhos à sua disposição, e me coloco à sua disposição para ajudar naquilo que me for possível com o meu WhatsApp particular. Deixe-me ver onde é que ele está. Está aqui? Está aqui. Não acabou a aula ainda, mas eu já vou deixar à disposição aqui. Aqui está o youtube.com/Fábio Tadeu. As suas ordens é o canal do YouTube. Aqui está o meu celular. Você só vai conseguir usar para o WhatsApp. Muito bem. Para o WhatsApp, o 11 São Paulo 97026-5105. 97026-5105. Eu vou ajudar naquilo que me for possível a você. Eu ajudarei respondendo sua questão. Cuidado, eu demoro às vezes, não por nada, é que eu tenho os alunos de todos os lugares que eu dou aula e tenho questões das mais diversas dentro do direito para responder. Eu respondo a todas, eu leio tudo e respondo tudo. Posso demorar alguns dias, mas eu leio tudo e respondo tudo. Fiquem em paz, que eu vou ajudar naquilo que me for possível. Mais uma vez, então, repito, se você quiser participar dos grupos onde eu vou mandar, por exemplo, o alerta desta aula, deste vídeo, vai estar à sua disposição nos grupos também. Aí estão eles mais uma vez na sua tela. O Telegram, teditatu.me/professor Fábio Tadeu. WhatsApp, bit.ly, B de bola e de igreja, T de tatu, ponto L de lápis, Y, /Grupo Prof. O G tem que ser maiúsculo, tá? Grupo Prof. E no WhatsApp. E no Signal, bit.ly, /Professor Fábio Tadeu Roque. O Roque é R-O-C-C-H-I, meu nome. E fico à disposição ali dentro. Você vai ter todas as dicas, tudo que eu trouxer de dica, vem para cá, por favor. Muito bem. Aí eu vou trazer todas as dicas. Sempre que eu tenho dica, alguma informação importante, eu deixo nos grupos, mas eu deixo também aqui no canal no YouTube, se você estiver no YouTube. Como você pode falar, não quero participar disso, não quero deixar meu número exposto, nada disso, fique à vontade. Eu deixo todos os materiais aqui no YouTube também. No Facebook, deixo o link aqui do YouTube. Se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu like para que eu saiba. Não estou nem preocupado se isso vai subir, vai ter gente que vai ver, não vai ver. Eu estou aqui para ajudar.
Se eu ajudar uma pessoa, mas ajudar essa pessoa e essa pessoa conseguir o êxito da aprovação, a minha missão como professor está cumprida. Eu não estou aqui para colecionar 1 trilhão de seguidores. Não. Eu estou aqui para ajudar você. E eu vou ajudar você naquilo que me for possível. A ideia do canal é justamente trazer a você algo bom, algo proveitoso para os seus estudos. E eu espero ter ajudado. Agora sim, a aula vai acabar. Para você que acompanha nos podcasts, a aula está terminando. O YouTube é youtube.com/Fábio Tadeu. O WhatsApp está aqui na tela e para você que me ouve é o 11 São Paulo, 97026-5105. Aí você fica às ordens para mandar a sua mensagem. Já me perguntaram, aliás, antes de terminar, deixa eu avisar. Já me perguntaram sobre a questão de PIX, essas besteiras. Eu não estou aqui para receber dinheiro de ninguém. Não estou mesmo. Estou aqui para ajudar, sendo muito honesto com vocês. Existe o PIX no número do meu celular? Existe. Não estou aqui pedindo nada, não preciso de nada. Eu preciso que você passe na prova, eu preciso que você tenha êxito. A minha maior recompensa é quando você manda uma mensagem dizendo: professor, passei na prova, professor, na sua matéria eu consegui gabaritar. Então, ótimo. Aí isso para mim é maior de todas as vantagens. Eu tenho um curso de Direito Constitucional que estava sendo feito no ano passado, quando caí, quebrei o tornozelo. E hoje eu tenho tornozelo com pinos e tal, mas eu tive que parar de fazer, mas esse sim está em plataforma paga, mas mesmo assim é R$50 o curso, mas isso depois a gente vai falar. Só estou alertando porque assim, se alguém pedir algo em meu nome, não dê nada, não dê nada. Eu não estou precisando de nenhum centavo seu, eu preciso da sua aprovação. Eu preciso que você passe na prova, eu preciso que você consiga o êxito da sua prova. Aí sim, aí eu estou contente, aí está legal, aí está show de bola. Mas de resto, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, obrigado aí pela paciência, né? E como eu falo sempre, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma vez o endereço está aí na tela. Foi uma grande alegria estar aqui. Virão outros simulados, virão outras aulas, virão outras explicações para esse ano de 2022. Nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. E o mantra de vida: fazer cocô é obrigatório, fazer merda é opcional. Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê num próximo vídeo. E até mais. Obrigado.